E falando, né, da história de Sunamita, né, e o profeta Eliseu, ali no capítulo 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, a história da mulher, né, que mulher rica, uma mulher fina, uma mulher que tudo tinha, né, mas não tinha uma família, irmão. Maior felicidade de uma mãe, de um pai, é de ter um filho, de uma mãe gerar um filho, né? E naquela época, Sunamita, a Bíblia relata que Sunamita era uma mulher muito rica, uma mulher bem-sucedida, mas ela era mal vista sobre a sociedade. Uma mulher que não poderia gerar um filho. Uma mulher que o marido poderia divorciar dela se ela não pudesse engravidar e dar um filho a ele. Mas, irmão, um dia Sunamita olhou para o profeta Eliseu e viu nele uma esperança. Ela falou para o marido dela e falou: olha, aquele homem, ele é homem de Deus. Eu quero ele hospedado aqui na nossa casa. E ali o marido dela, irmão, fez um quarto para Eliseu e eles convidaram Eliseu para dormir na casa delas. Porque Eliseu era um homem, viajava cidade em cidade, acredito eu. E ali ele se hospedava naqueles lugares. Então, Eliseu era um profeta de Deus, um homem de fé, um homem que falava sobre a vida do povo e acontecia, irmão. E Sunamita viu isso em Eliseu, um homem de Deus, porque o homem de Deus, ele é visto, ele é conhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. As pessoas vê Deus nela, as pessoas vê Deus nele. E assim foi com Eliseu. E ali Eliseu entrou dentro da casa de Sunamita e se hospedou. Sunamita cuidou dele. A Bíblia relata que Sunamita cuidava muito bem, era uma mulher amorosa, uma mulher hospitalar. Ela, né, cuidava com todo o amor e carinho do profeta de Deus. E ali o profeta também andava com o seu moço, o seu criado, que era um companheiro dele, né, que andava com ele, que era o Geazi. E Eliseu comentou com o Geazi e falou: nossa, essa mulher nos trata tão bem, uma mulher tão amorosa, hospitalar. Nossa, eu queria fazer alguma coisa por ela. E Geazi falou: o que eu vejo que falta na vida de Sunamita, né, é um filho. Mas antes disso, relata a Bíblia que Eliseu chama a Sunamita, pergunta para ela o que ela precisa. E ela vira para Eliseu e fala: olha, meu senhor, eu não preciso de nada. Eu não faço isso por dinheiro, eu não faço isso, né? Interpretando eu. Sunamita não estava fazendo aquilo pelo homem de Deus em troca de nada, simplesmente pela presença de Deus, porque ela viu que ele era um homem de Deus e ela sabia que quando ele entrasse na casa dela tudo ia mudar, irmão, porque quando um homem de Deus entra na tua casa, entra na tua vida, profetiza na tua vida, tudo muda, porque um homem de Deus, quando ele fala, o inferno obedece, irmão. E assim era Eliseu. E ela sabia que ele entrando dentro da casa dela, Deus ia entrar junto com ele. Então não precisava ela falar para ele o que ela precisava, porque Deus sabia do que ela precisava. E ali Deus ia fazer na vida dela. E Sunamita olhou para ele e falou: não, meu senhor, não preciso de nada. Eu já tenho tudo. Só que Geazi, o moço que andava com o profeta Eliseu, falou: olha, profeta, a Sunamita, eu vejo que ela não tem filhos. Só ela e o marido dela já está velho. E ali o profeta Eliseu mandou chamar Sunamita e falou: olha, Sunamita, esse ano você vai segurar o teu filho nos teus braços. Ela olha espantada para o profeta e fala: olha, meu senhor, não minta para a tua serva. Irmão, Sunamita, desacreditada, porque com certeza uma mulher rica, uma mulher que tinha situação financeira bem, com certeza ela foi procurar tratamento para ter um filho, porque quem é a mulher naquela época que não queria dar um filho ao marido? E assim Sunamita, com certeza o médico olhou para ela e falou: olha, você não pode ter filho, você pode gastar a fortuna que você tem, mas você nunca vai gerar um filho. E Sunamita apagou aquele sonho do coração dela.
ela deixou para lá, irmão. Assim somos nós. Quando nós temos um grande sonho, vem fala uma coisa para te desanimar, não desanima não, irmão, porque Deus vai mandar a pessoa certa para te animar, assim como Deus mandou o profeta Eliseu na casa de Sunamita. Deus está entrando na tua casa e falando essa noite: eu sou Deus para fazer o impossível acontecer na tua vida. Não importa a área que você precisa do milagre, se é na área financeira, se é na área não sei se é na área financeira, se é na saúde, se é na vida dos teus filhos, área familiar. Independente da área que você precisa de um milagre que é impossível para você. Assim como era impossível para a Sunamita gerar um filho, mas Deus falou através do profeta Eliseu que ela ia gerar um filho. E ela gerou, irmão, ela gerou um filho. Você entendeu? E ali se passou anos, Sunamita se tornou uma mulher feliz e o mundo inteiro viu o Deus da vida de Sunamita. Ela gerou aquele filho. Assim, Deus vai se fazer presente na tua vida e o mundo inteiro. Aqueles que te apontam, aqueles que desejam a tua desgraça, eles vão ter que aplaudir o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, irmão. Deus não é Deus de miséria. Deus não é Deus que minta. Ele é Deus de vitória. Assim como ele entrou na vida de Sunamita, ele vai entrar na tua casa hoje e vai mudar tudo. Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Eu creio. Assim como ele vai entrar na minha vida também, na tua vida. Amém? Diga amém. Glória a Deus. E ali, Deus entrou na vida de Sunamita, ela gerou um filho, o filho dela cresceu, irmão. E ali, o filho dela estava com seu marido numa roça. Ali, porque o marido dela tinha fazenda, trabalhava no campo e o filho dela estava com ele. E essa criança veio dizer: papai, eu tô com dor de cabeça. Leia lá a Bíblia, irmão, que você vai ver, 2 Reis, capítulo 4, do 8 em diante, você vai ver a história de Sunamita, uma história linda, uma história de fé. E ali a criança começou a chorar de dor de cabeça e o pai mandou, né, a criança até a mãe, que era a Sunamita. Chegando o moço, os empregados do marido dela, levou o filho até ela e ela pegou o filho nos braços, deitou ele no colo dela, começou a acariciar a criança, e ali a criança chorando e ela sem saber o que fazer, e ali ela cuidando do filho dela. Daqui a pouco ela olha para aquela criança, a criança faleceu, irmão. É isso mesmo. A criança morreu nos braços de Sunamita. Pensa, um sonho, um filho que ela tanto sonhava, aquele filho que ela tanto queria. E ela gerou aquele filho pela uma profecia de um profeta de Deus. E ali naquele momento aquela criança cresceu, ela estava uma mulher mais feliz desse mundo. A história dela mudou. Agora ela viveu uma nova história, irmão. E de momento agora, aquela criança morreu nos braços de Sunamita. Eu não sei o que o diabo matou na sua vida hoje, mas eu venho como uma palavra de Deus profética para a tua vida, para dizer que Deus vai ressuscitar tudo aquilo que o diabo matou na sua vida. Foi tua felicidade? Foi tua vida amorosa? Foi tua vida financeira? Eu não sei qual foi a área que o diabo frustrou os seus pensamentos e matou a tua esperança. Pois em nome do Senhor Jesus, hoje, o Senhor ressuscita os teus sonhos para a honra e a glória do Senhor Jesus. E ali, irmão, Sunamita correu e falou para que o moço que trabalhava para o marido dela chamasse o marido dela, mandasse um cavalo. E ali, no versículo 23, 2 Reis 4, versículo 22, ela disse, porque ele disse para ela, o marido dela sem entender nada, porque Sunamita, o filho dela faleceu voltando lá. Aí o filho dela faleceu no seu colo. E Sunamita, sem saber o que fazer, ela pegou, lembrou do quarto de Eliseu. E ali ela pegou seu filho nos braços, levou até o quarto de Eliseu, do profeta, do homem de Deus, irmão. Tem situações, irmão, que é só o profeta, o homem de Deus, para resolver na nossa vida. E ali ela deitou o filho dela na cama do homem de Deus. E ali ela trancou a porta. E ali ela desceu e falou
pro moço que trabalhava pro marido dela, vá lá, fale pro meu marido, mande um cavalo e mande um moço, para que eu vá ao encontro do homem de Deus. E ele disse, o marido dela disse para ela, irmão, por que vais a ele hoje? Versículo 23, 2 Reis, capítulo 4, versículo 23. Por que vai a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse, tudo vai bem, irmão. Aquela mulher acabou de colocar seu filho falecido, morto na cama. E ela olha para o marido dela e fala assim, vai tudo bem, eu vou lá, vai tudo bem. Ela guardou para ela, irmão. Olha que mulher de fé, olha que mulher de confiança, confie nesse Deus. Ele vai mudar a tua história. E ali ela foi ao encontro do profeta de Deus. E ela foi indo, a Bíblia relata que no versículo 25, 2 Reis, capítulo 4, versículo 25, acompanha aí, irmã. Irmãos, partiu ela, pois veio ao homem de Deus ao monte de Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse, Geazi, e o seu moço, eis que lá vem Sunamita. Então ele fala, vai ao encontro de... O profeta vê ela vindo de longe, irmão, e fala, Geazi, vai ao encontro de Sunamita, vê o que aconteceu, pergunta para ela se o marido dela tá bem, se a filha dela tá bem, eu não sei, irmão, olha só. Aí Geazi vai correndo até Sunamita e fala, olha, como é que tá teu filho, teu marido? E ela olha para Geazi e fala, vai tudo bem. E passa por o moço, passa pelo Geazi e vai até o profeta. E quando ela se encontra com o profeta de Deus, irmão, ela se joga nos pés do profeta e começa a chorar e começa a falar, olha, eu não te pedi nada. Olha, o que aconteceu, irmão? Tem situação que... Olha, ela passou por Geazi, um homem de Deus também, irmão. Mas só que não, ela queria falar para aquele que levou a profecia até a casa dela. Aquele homem que entrou naquele dia na casa dela. Que tudo se fez novo, que a felicidade foi até lá. Ela foi feliz com o filho dela correndo. Gerou aquele filho, coisa mais linda. Brincou com seu filho. E agora ela volta de novo àquele homem e diz, olha, eu não te pedi nada. Por que está acontecendo isso? Irmão, a gente acredita, aqui relata na Bíblia, né? Quando o Sunamita olha para aquele homem, Geazi olha para ela e fala, Sunamita, como vai o seu marido? Como vai teu filho? E ela fala, vai tudo bem. Irmão, Deus nos ensina através dessa palavra, não é para todo mundo que você tem que falar da sua vida, não, irmão. Não é para todo mundo que você tem que falar do seu problema, não. Não é para todo mundo que você tem que chorar o teu problema, não, irmão. Ela passa por Geazi e vai até o profeta. Aquela pessoa que ela sabe que dali vai sair a resposta para o problema dela, irmão. Foi aquele homem que determinou que o filho ia gerar no ventre de Sunamita e realmente gerou. Ela deu à luz a um filho. Então, irmão, não é a qualquer um que você pode dizer da tua vida, da situação que está acontecendo na tua vida, não, irmão. Vai a pessoa certa, vai o profeta de Deus, vai até Deus. Você entendeu? Mas não fala para qualquer um da tua vida, o que está acontecendo na tua casa, eu não sei o quê. Olha, minha vida está assim. Não, irmão. Vai na pessoa certa. Deus ensina a nós através dessa palavra. Sunamita não falou para ninguém, nem para o marido dela. Ela falou para o marido dela, eu vou até ele. Vai tudo bem, está tudo bem. Mentira, o filho dela estava morto lá no quarto de Eliseu, irmão. E ela passa novamente por Geazi e fala para aquele homem que anda com o homem de Deus. E ela fala para Geazi e fala, olha, ele olha para ela e fala, Sunamita, como vai teu marido, como vai teu filho? Ela olha para ele e fala, olha, vai tudo bem. E ela passa pelo aquele homem e quando ela encontra o profeta, ela cai ajoelhada nos pés do profeta e começa a chorar. E olha para ele e fala ali, ó, no versículo 28. Ela diz assim para o profeta Eliseu, e disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Olha, irmão, o que ela fala para o profeta. Ela olha para ele chorando e fala, eu pedi algum filho? E disse
eu disse, não me enganasse. Então ela falou para o profeta, você relatando lá atrás, no versículo 16, ela disse para o profeta, meu Senhor, não me engane-se. Novamente ela olha para ele e fala, eu pedi algum filho, para que agora me tomaste? Para que agora... Irmão, ela estava desesperada. Eu não sei qual o problema da sua vida nessa noite. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida aí, nesse momento. Tá? Sunamita, ela sonhou, ela deixou de sonhar, ela realizou o seu sonho e agora o filho dela morreu. Só que ela não desanimou, ela não se entristeceu, ela não gritou, ela não saiu correndo, murmurando, não, ela foi até o profeta. Então, irmão, vai até Deus, vai até o homem de Deus, ora com ele, pede a ele para orar sobre a sua vida. Tem situação na nossa vida que não é qualquer um que pode fazer por nós, não, irmão. Tem situação na nossa vida que só Deus pode fazer. Você entendeu? E ali, ele pega e fala para Geazi, pega o meu bordão, vá até a casa de Sunamita na frente, vai correndo, não fale com ninguém, vai direto à casa dela. E Geazi vai correndo até a casa de Sunamita, e chegando na casa de Sunamita, ele coloca o bordão na criança, põe na criança, mexe na criança e ele volta. E assim Sunamita estava indo atrás junto com o profeta, e Geazi volta até o profeta e fala, olha, meu senhor, não, a criança não ressuscitou. E ali chegando Eliseu já até aquela porta, chega, vai até o quarto dele, onde Sunamita colocou aquela criança, e ele pega aquela criança nos braços, relata a Bíblia, e ele pega ela, mexe nela, ora por ela, dobra o joelho, ele clama a Deus, ele ora a Deus, porque tem situações na nossa vida, irmão, que não é só uma oração, não. É 2, é 3, é 4, até você ver que Deus te respondeu. Ah, eu orei uma vez, ora de novo. Eu orei, ora de novo, assim Eliseu fez. Ele orou, ele não desistiu. Não desista, irmão. Ore 10 vezes, ore sem cessar. Mas ore, não deixe de orar. E ali, Eliseu orou, pegou naquela criança, mexeu naquela criança, orou de novo, orou, e daqui a pouco ele deitou, subiu em cima da criança, olhou olho no olho da criança, soprou, esquentou o corpo da criança, e daqui a pouco ele desce até a sala, onde estava Sunamita e o servo dele lá. E ele ficou quieto, andando para um lado, para o outro, e aquela criança não reagia, irmão. Daqui a pouco Eliseu sobe novamente naquele quarto e vê novamente aquela criança, pega novamente aquela criança no colo e ele sopra, e ele chora, e ele abraça aquela criança, e ele ora novamente. Daqui a pouco ele abraça aquela criança de novo, olha olho no olho e deita em cima da criança e clama ao Deus dele, Senhor, o Senhor deu o filho para ela, o Senhor não vai tomar o filho dela. Irmão, não sei qual é a situação da tua vida, mas o que Deus te deu, o diabo não toma. Ele pode até tentar, mas ele vai ter que devolver. O filho da Sunamita estava morto e o diabo teve que devolver. Você entendeu? A saúde daquela criança. E ali, daqui a pouco, irmão, a criança espirrou 7 vezes em cima de Eliseu. A criança ressuscitou, irmão. Eu não sei o que o diabo tem tomado na tua vida. Eu não sei se é a tua felicidade, o teu emprego. Eu não sei do que forma que o diabo fez na tua vida, ele tomou da tua vida. Mas Deus manda eu te dizer através dessa palavra que Deus vai fazer o diabo